Fala aí, meu povo brasileiro, estamos agora na nossa aula de número 4. Antes de começar o nosso vídeo, mais uma vez, em mais uma semana, em mais um momento, venho te pedir, te implorar, quase ajoelhando para que você se inscreva no canal do Gen. Compartilha nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ativa o sino que todo dia, toda hora, em algum momento aí da tua vida vai aparecer um conteúdo maneiro do nosso curso. E vamos aproveitar que esse conteúdo especial para você, para a semana do Enem, que tá chegando aí, tá quase chegando o nosso Enem, e chegamos agora à nossa aula de número 4. Quem tiver afim de ver algum outro conteúdo, acesse um dos lugares que estão aqui pelo vídeo, pode estar aqui em cima, aqui embaixo, até por aqui, galera. Casse aí o conteúdo que vai ajudar bastante vocês, não só de redação, mas de matemática, química, biologia. O conteúdo tá aí para vocês aproveitarem, brincarem, se divertirem. Chegamos à nossa penúltima aula, ou seja, a nossa próxima aula é a aula em que a gente vai falar sobre 10 possíveis temas. Então já fiquem ligados que vai ser a nossa última aula, já coladinho no Enem. Mas hoje a gente vai falar da competência de número 2 do Enem, que é a competência que vai tratar basicamente sobre o famigerado repertório sociocultural. Durante muito tempo, esse repertório sociocultural era meio que confundido com a chamada interdisciplinaridade, que seria, na verdade, uma relação do texto com as diversas áreas do conhecimento. Naquele momento, até 2016 ou 2015, era muito comum que os estudantes fizessem o quê? Fizessem referências a outras áreas do conhecimento, mas, digamos, meio forçadas. Por exemplo, uma redação falando sobre violência contra a mulher é uma introdução brincando com matemática, ou trabalhando com uma referência da química, ou uma referência ligada à biologia. É interessante entender que esse repertório sociocultural, neste momento, na verdade, pensando no manual do candidato que já está disponível nas redes sociais do INEP, apontando o que é repertório sociocultural, apontando basicamente o que é esse repertório que é tão importante para a tua redação. Repertório sociocultural, galera, basicamente é quando você vai utilizar analogias a conhecimentos que estão fora do texto. Na verdade, são conhecimentos que estão de fora da tua redação e que você vai trazer do teu mundo para o teu texto, ok? O que é importante, pensando no repertório, é que ele tenha coerência com a proposta, que tenha coerência com o tema. Em linhas gerais, o que a gente vai consolidar como repertório sociocultural produtivo? É repertório sociocultural, por exemplo, filmes. Eu posso considerar como repertório sociocultural. É repertório sociocultural se a gente fala sobre séries de televisão. É repertório sociocultural se eu falo, por exemplo, sobre novelas. É repertório sociocultural se eu falo sobre pesquisas. É repertório sociocultural se eu utilizo referência a livros. Ou seja, a intertextualidade, ela entra nessa brincadeira. É repertório sociocultural quando eu apresento teorias. Que aqui eu vou trabalhar com teorias que pode ser do campo, sei lá, da filosofia. Vocês vão perceber que são sempre referências a áreas humanas. Sociologia. Se a gente analisar referências e teorias da biologia, a depender do tema, galera, a biologia entra como elemento de repertório, da geografia. Então, essa referência a teorias de vários caras e de várias escritoras e autoras também acabam sendo consolidados como repertório sociocultural que vai trazer uma produtividade bacana para a tua redação. Por exemplo, o que vai ser repertório sociocultural? Documentário. Eu sei que falei de filmes aqui eu tô pensando em filmes ficcionais. Ou filmes que vão trabalhar com o literário, com aquilo que seria mais artístico. Documentários e programas de reportagem entram também como repertório sociocultural. Ou seja, uma citação jogada, se ela não tiver relação com o tema pedido, ela não vai contar como repertório, meu irmão. Não vai contar. Então não tem como você acreditar que jogar uma frase como, por exemplo,
O homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele, do nosso amigo Immanuel Kant. Se você joga essa citação e o tema não tem nada a ver com educação, o repertório está furado. Ou usar, por exemplo, nada permanente exceto a mudança do Heráclito. Se você usa essa citação e o tema não tem nada a ver com mudança, não tem nada a ver com essa teoria do Heráclito, esse repertório ele não conta. O repertório ele vai ser contabilizado se ele tiver relação com o tema pedido. Perfeito? Então, só para terminar aqui o nosso quadrinho aqui, eu posso trabalhar também com reportagens. Ah, quem tá faltando aqui? A área do meu amigo Fabinho, história. Então aqui eu tenho dados históricos. Inclusive tem aula do Fabinho aqui no canal, galera, depois caçem, que tem aula muito boa pra vocês darem uma bisoiada. Então, tudo isso aqui eu vou consolidar como se fosse repertório sociocultural. Ok, galera? A arte entra como repertório sociocultural. Então, observem, cultura. Se é cultura, vai estar justamente aqui, nessa gama de conhecimento. Vamos começar a pensar em aplicações lógicas de repertório sociocultural. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos como tema a questão da doação de sangue. O tema seria os desafios, os obstáculos para incentivar a doação de sangue no Brasil. Então, todo o meu pensamento em repertório precisa estar ligado à prática da doação de sangue. Então eu preciso pensar em repertório ligado à saúde, ok? Repertório ligado a sangue, então qualquer coisa que tenha a ver com sangue pode entrar aí. Ou alguma coisa ligada à prática da solidariedade, porque a doação de sangue é uma prática que ela é solidária, é uma prática que ela está ligada ao voluntariado. Isso que eu vou pensar no momento em que eu vou produzir o meu argumento ou produzir a minha redação. De uma forma que esse repertório ele vai ser fundamental para a defesa da minha tese, para a defesa do meu ponto de vista. Então, se eu analiso e eu começo o meu texto falando, por exemplo, sobre um conceito do Immanuel Kant. Eu falei sobre o Kant agora, sobre essa citação da educação, mas um conceito que ele é muito interessante para produção de texto é o conceito de maioridade, menoridade e de imperativo categórico. Quando Kant começa a falar sobre menoridade e maioridade, ele vai diferenciar que um homem chega à maioridade quando ele faz uso da razão para pensar no bem comum, agindo com o dever para o próximo. Ok? Percebam então como essa referência ao Kant, ela se encaixa lindamente com doação de sangue. Porque você vai agir por dever pensando no próximo. Você vai agir utilizando a sua razão. Razão essa voltada para o outro e não para você mesmo. Daí que se desperta o imperativo categórico, que é o outro conceito do Kant, que é quase uma interpretação do que seria o altruísmo. Então, se eu começo o meu texto falando sobre o imperativo categórico e relaciono esse ato com a doação de sangue, que é um ato que ele é de altruísmo, que é um ato que ele é de solidariedade e de amor ao próximo, de amor à vida, pronto! Eu já tenho aí um repertório que ele é coerente com a proposta. Um outro exemplo, vamos analisar se o tema fosse o combate à homofobia no Brasil. Para eu conseguir trazer um repertório coerente, vamos imaginar, por exemplo, uma obra, ou um livro, ou uma obra de arte, como a Ópera do Malandro. Uma personagem icônica da Ópera do Malandro, que é a obra do Chico Buarque, que é um dos maiores musicais da nossa história do Brasil, é a Geni, que é interessante demais pensar na Geni, porque quando você lê a obra, você não sabe que a Geni é uma travesti. Você sabe que a Geni é uma travesti quando você assiste a obra. Quando você vê a peça do teatro. Numa das partes das músicas mais icônicas da Ópera do Malandro, aparece uma frase, uma canção. Joga a pedra na Geni, maldita Geni. Quantas genis hoje nós temos no Brasil que são violentadas? O Brasil, na verdade, ele mata a cada 24 horas 19 LGBTs. É um dado bastante alarmante, que aponta o Brasil como um dos maiores líderes, na verdade o líder, o país que mais mata a população LGBT, principalmente transgêneros, transexuais e travestis. Observe então que dentro da minha discussão eu tenho um repertório ligado à arte e, claro, também a teorias que são da área das humanas, e eu também tenho uma pesquisa que vai me ajudar.
ok? Lembre também um fator importante pensando no repertório. Repertório sociocultural é quando eu falo de quê? De leis, quando eu uso documentos. Documento também aparece como um repertório que ele é bacana para a gente produzir o nosso texto. Então, de novo, nós voltamos à primeira aula. Vamos lembrar a primeira aula daquele projeto. Para eu ter um repertório contundente, que tenha relação, eu tenho que ter um bom projeto. Fazer um plano de texto vai me garantir uma propriedade no momento em que eu vou usar qualquer referência dessa. Lembrando que isso vai ser fundamental para consolidar a nossa argumentação. Beleza, galera? Na nossa próxima aula, chegando quase no Enem, na portinha do Enem, a gente vai falar sobre os 10 temas. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais, se inscrevam mais uma vez no canal, aproveitem esse conteúdo do nosso curso, galera, e tamo aí pro que deve é. Vem pro Gen, pessoal!